Bastidores do título do Flamengo na Copa do Brasil e o dia seguinte no Corinthians, Vitor Pereira fica ou não? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esses dois temas e vai falar também sobre o São Paulo com duas novidades. O Tricolor já recebeu a grana do Antony e como pretende pagar e em quanto tempo seu elenco em relação a dívidas antigas. Falo também sobre Gerson e as especulações envolvendo o nome do ex-rubro-negro no Palmeiras. Tem alguma chance de R. Mina pintar no Atlético Mineiro? E esse papo de que Almada, jogador que atua nos Estados Unidos, pode virar reforço do Cruzeiro de Ronaldo para 23? No vídeo de hoje, tudo isso. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora começar quinta-feira com dicas espertas no oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo santo dia. Tem pouco jogo no Brasil nessa quinta, certo? Mas no exterior tem bola rolando por todos os lados. Queria começar destacando o confronto de Liga Europa entre Arsenal e PSV. A vitória do time inglês em casa paga R$ 1,57. Duas partidas na Premier League, 3 jogos no Campeonato Espanhol, com destaque para a vitória do Barcelona contra o Villarreal, pagando R$ 1,52. Você sabe que também tem Campeonato Brasileiro, né? São Paulo e Curitiba se enfrentam, um jogo atrasado, partida no Morumbi, e a vitória do São Paulo paga R$ 1,49. Em caso de gol dos dois times, você fatura R$ 2,05 para não perder essas e outras cotações. É bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro na 1xBet. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, repercutindo o título do Flamengo em cima do Corinthians. Você sabe, tempo normal, empate 1-1. Nos pênaltis, o Flamengo se sagrou campeão, com direito a Matheus Vital desperdiçando a última cobrança para o Corinthians e Rodinei confirmando o título rubro-negro. 60 milhões de reais em caixa, esse é o prêmio a que teve direito o Flamengo somente pela vitória nessa quarta-feira. Queria contar também que, além do título, o rubro-negro garantiu classificação para Libertadores e para a Supercopa do Brasil de 2023. Tem mais uma informação legal sobre o Flamengo, que passa a ser tetracampeão da Copa do Brasil, mesmo número de títulos do Palmeiras e atrás apenas do Cruzeiro, com 6 taças, e do Grêmio, com 5 conquistas. Bora falar sobre o outro lado da final. O Fagner, que desperdiçou uma das cobranças do Corinthians, tem um retrospecto bastante ruim em decisões. Foi a quinta vez que ele perdeu um pênalti nesse tipo de disputa com a camisa do Corinthians. Haviam sido 3 pênaltis perdidos no Campeonato Paulista e um outro na Copa do Brasil. Ainda sobre Corinthians e Copa do Brasil, contar que o Matheus Vital era assistido por toda a sua família. Você sabe que ele é do Rio de Janeiro, ex-jogador do Vasco. A família estava toda feliz no segundo tempo com a entrada do jogador. O Corinthians melhorou coincidentemente a partir do momento em que o Vital esteve em campo. Só que quando ele perde o pênalti, a família fica bastante abalada. E aí, para fechar o giro de notícias, informação que vem do exterior: Cristiano Ronaldo abandonou o jogo do Manchester United antes de a partida terminar. O time dele venceu por 2-0 o Tottenham em jogo do campeonato inglês e aos 89, vendo que não entraria em campo, ele pegou, saiu do banco de reservas e foi para o vestiário. O Erik ten Hag, o técnico do Manchester United, tentou abafar o caso e não deu mais polêmica para essa história que já é bastante barulhenta. Bora de notícia exclusiva: o São Paulo já recebeu a primeira parcela da venda de Antony. Atleta que pertencia ao Ajax foi negociado com o Manchester United e o São Paulo, por ter um percentual dos direitos econômicos e como clube formador, vai ter direito a 100 milhões de reais. Importante, esses 100 milhões de reais serão pagos ao longo de 5 temporadas. Sim, o Manchester United prometeu fazer a quitação de toda a grana da transferência do Antony em 5 anos. O que o São Paulo recebeu nesse primeiro momento é algo na casa dos 35 milhões de reais, que inclui a primeira parcela, além do mecanismo de solidariedade, aquele sistema que beneficia clubes formadores. Os 35 milhões já caíram nas contas do São Paulo com descontos. Esse valor acabou se tornando um pouco menor. São Paulo que vai usar a maior parte desse dinheiro para quitar as dívidas com o seu elenco. A promessa feita recentemente pelo presidente Júlio Casares com os atletas é de que todas as questões envolvendo direitos de imagem de 2020, direitos de imagem desse ano, luvas e alguns prêmios atrasados de competições da temporada de 2022 serão totalmente quitados antes do fim do Campeonato Brasileiro. Só mais uma informação importante que envolve o São Paulo. Tricolor estuda internamente se vale a pena ou não antecipar a segunda das 5 parcelas que vai ter direito vindas do exterior referentes ao Antony. É óbvio que ao antecipar esse dinheiro junto a uma instituição bancária, São Paulo acaba tendo uma perda de dinheiro. É isso que está sendo debatido internamente.
Bora falar sobre o Cruzeiro para desmentir uma fake news que surgiu nas últimas horas e causou alvoroço entre torcedores. A notícia, postada no Twitter por uma conta se passando pela conta oficial do Cruzeiro, dá conta de que Thiago Almada, meio atacante argentino, contratado no início dessa temporada pelo Atlanta United, teria se acertado com a Raposa. Essa imagem repercutiu e foi espalhada em vários grupos de WhatsApp de cruzeirenses. Até por isso, durante o programa do Nicola dessa quarta-feira, vários cruzeirenses vieram me perguntar se estava de fato fechado. Chequei com os dirigentes do Cruzeiro e eles deixaram claro que não há a menor possibilidade, chance zero disso acontecer. São todos os motivos que justificam a chance zero. O primeiro deles, o atleta foi contratado no início desse ano por 16 milhões de dólares. Negócio mais caro já fechado na história da Major League Soccer, o Cruzeiro não tem esse dinheiro. Outro ponto, ele ganha 1 milhão e 100 mil reais por mês no Atlanta United. É titular absoluto, na atual temporada já soma 31 jogos, 7 gols e 7 assistências, só vai sair do Atlanta United para jogar em um grande clube do futebol europeu. Terceiro ponto, e o mais importante de todos, você torcedor do Cruzeiro, acostume-se com a ideia de que os reforços para a próxima temporada não serão galácticos. Esqueça essa história de nomes de peso, de nomes caros. O Cruzeiro vai fazer um trabalho a médio prazo, com o pé no chão, com investimentos baixos, mas apostando em atletas em quem os dirigentes e a comissão técnica confiam. E um exemplo disso foi dado nessa quarta-feira, quando o Neres, zagueiro de 30 anos de idade, revelado no Santa Cruz, foi anunciado. Jogador sem muito barulho, sem muito cartaz, mas que goza da confiança do Ronaldo Fenômeno e do Paulo Pesolano. Outra especulação que surgiu nos últimos dias envolve o outro grande de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, e o papo de que Yerry Mina, zagueiro colombiano, ex-Palmeiras, Barcelona e atualmente no Everton, teria sido oferecido para o Galo. Essa notícia veio a público acompanhada da informação de que Juliano Bertolucci foi quem o ofereceu para o Atlético Mineiro. O que eu fiz? Entrei em contato com pessoas do escritório do Juliano Bertolucci e aí a gente já pega a primeira grande mentira. O Yerry Mina não é representado pelo Bertolucci, pelo contrário. Ele é representado por um dos rivais do Bertolucci no mercado, o André Cury. E aí vem o segundo grande problema. Vocês sabem que o André Cury move uma série de processos contra o Atlético Mineiro. Ele cobra cerca de 80 milhões de reais na Justiça do Galo por uma série de negócios feitos e não pagos a ele. Aliás, o André Cury entrou recentemente na Justiça para bloquear parte da grana que vai ter direito o clube pela venda do Diamond Mall. E a Mina, que vive situação complicada no Everton, ele não joga desde 6 de agosto. Só um jogo na atual temporada, mas aí não é nenhuma questão técnica. Ele acabou se contundindo, lesão no tornozelo, 14ª contusão em apenas 5 anos. Só um detalhe, o Mina ganha 3 milhões de reais por mês no Everton. Contrato longo só se encerra em 2026. Chance nenhuma de jogar no Galo ou em qualquer clube brasileiro. Bora esclarecer mais uma especulação das redes sociais, agora envolvendo o Palmeiras e o meio atacante Gerson. Ex-jogador do Flamengo, temporada passada brilhante com a camisa do Olympique de Marselha. Ele foi um dos grandes destaques do time francês, enquanto Jorge Sampaoli era o comandante. Você sabe que o argentino foi embora, se irritou com a falta de reforços e desde a saída do Sampaoli, o Gerson vai ladeira abaixo. Nos 2 últimos jogos do time, partida da Champions e partida do Campeonato Francês contra o PSG, o Gerson nem sequer saiu do banco de reservas. Tem perdido espaço, tem perdido moral e a partir daí palmeirenses passaram a especular a chance dele virar reforço alviverde. Outra possibilidade inexistente. O Olympique de Marselha não vai topar liberar o Gerson por menos do que 25 milhões de euros. Atleta que ganha por lá 1 milhão e 700 mil reais mensais. Nível de investimento que o Palmeiras fará para 2023 não será dos mais altos. Nenhuma chance de uma contratação desse nível, de 25 milhões de euros. Ainda que o Olympique de Marselha top ceder um pouquinho em relação às cifras, é um nome totalmente descartado. O Palmeiras até cogita contratar volantes, especialmente porque corre o risco da perda do Danilo também para o futebol europeu. Mas não será nesse nível de técnica, qualidade e preço. O Wallace, volante que está na Itália e foi bastante especulado nos últimos meses como um possível reforço do Flamengo, teria mais chances. Gerson, chance zero. Quero falar agora sobre o Corinthians e Vitor Pereira vai ou não ficar no Corinthians para a temporada de 2023. Ele foi perguntado sobre o tema depois da derrota nos pênaltis para o Flamengo e disse o seguinte, abre aspas, depois desse jogo era o timing para falar com o presidente para decidir alguma coisa. E ele completa, e eu não vou anunciar algo em público se eu não conversei ainda com o presidente. O VP deixou bem claro que o anúncio
a respeito da sua decisão será dado ou feito pelo Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão. Nos vestiários do Maracanã também foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira, abre aspas: a vontade do Corinthians é que ele fique, então agora vamos sentar e conversar. Ainda não tivemos essa conversa, no seu tempo as coisas se resolvem, fecha aspas. Deu para perceber o Vitor Pereira extremamente abatido com a perda do título. Ele estava muito confiante de que o Corinthians poderia se sagrar campeão, especialmente pelo ótimo segundo tempo do time. E ele disse que estava triste por não permitir aos torcedores tão apaixonados pelo Corinthians que tivessem esse momento de alegria. Sobre a permanência dele ou não, contei para vocês que nos últimos dias houve uma reviravolta interna. Pessoas do Corinthians que estavam bem desanimadas com a chance dele ficar passaram a estar confiantes por alguns sinais que o Vitor Pereira deu. Mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A boa notícia é de que entre quinta e sexta o VP deve confirmar a permanência ou não. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, mais novo campeão da Copa do Brasil, e era um dos títulos que essa geração que começou a conquistar tudo no Flamengo em 2019 ainda não havia ganho com a camisa rubro-negra. Importante contar que o time de 2019 para cá já faturou 10 taças diferentes. Libertadores da América em 2019, Recopa Sul-Americana em 2020, Brasileiros de 19 e 20, Supercopa do Brasil de 20 e 21, teve também Campeonato Carioca de 19, 20 e 21, além da Copa do Brasil. Com detalhe de que o Flamengo disputa no dia 29 desse mês a final da Libertadores, podendo conquistar o 11º título num período bem curto de tempo. Nenhuma geração em toda a história do Flamengo foi capaz de vencer tantas vezes com tantos títulos diferentes. Nem aquele time super estrelado e badalado do Zico foi tão campeão. É bem verdade que naquela época disputava-se menos competições. O que esse Flamengo ainda não ganhou? A Sul-Americana, embora é importante fazer a ressalva de que não vem disputando, além do Mundial de Clubes. Mas a ausência da taça do Mundial pode ser resolvida se o Flamengo conseguir bater o Atlético Paranaense na final da Libertadores e assegurar a vaga no Mundial marcado para março. É bem complicado imaginar que o Flamengo possa ser campeão em março, mas o título da Libertadores asseguraria reforços extremamente importantes. Marcos Braz chegou a falar em 3 ou 4 contratações, uma delas de nível mundial. Aí antes de encerrar, quero pedir para você usar o espaço para comentários para dizer se esse é o melhor Flamengo que você já viu jogar. Aproveita, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!